Olá pessoal, tudo bem? A gente vai agora para a nossa última aula, pegando essa parte mais molecular, para falar um pouquinho da síntese de proteínas e do código genético. Para isso é bem importante que tu já tenha assistido às aulas anteriores, que a gente falou um pouquinho sobre a estrutura de nucleotídeos, sobre a estrutura do DNA e do RNA, tá bem? Então, organiza o teu material aí, organiza o teu canto de estudos, pega o teu chazinho, o teu mate, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Para a gente falar um pouquinho sobre síntese de proteínas, a gente tem que falar da etapa de tradução. É nessa etapa do processo metabólico que acontece realmente a elaboração de uma proteína. Por que eu te digo isso? Sempre que se trabalha a síntese proteica, a gente acaba falando de dois grandes processos: a transcrição e a tradução. Só que transcrição, que nós falamos um pouquinho no vídeo anterior, é simplesmente a síntese de RNAs. RNA ribossômico, mensageiro, transportador. E esses diferentes tipos de RNA é que vão atuar agora nessa próxima etapa chamada de tradução, onde realmente nós vamos ter a elaboração de uma proteína, tá? Então fica ligado nisso. A tradução é a síntese de proteínas. A transcrição, síntese de RNAs. Beleza? Bueno, e o que vai acontecer? Aqui nós temos a representação de uma fita de RNA mensageiro, com os seus vários nucleotídeos ali, U, G, G, U, G, G, C, U, C, A e assim por diante. Lembra que um RNA vai ser um polímero de vários nucleotídeos ligados entre si. Só que daí nós temos essa molécula de RNA mensageiro. Tu lembra no vídeo anterior que eu te disse que esse RNA mensageiro, ele determina a sequência de aminoácidos que vai compor a proteína? Bom, agora tu vai entender um pouquinho como ele faz isso. O ribossomo, ele vai se acoplar a esse RNA mensageiro para fazer a leitura, a tradução desta mensagem. E como o ribossomo vai fazer essa leitura, gente? Ele vai lendo de 3 em 3 nucleotídeos essa molécula de RNA. Cada conjunto de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é o que nós chamamos de códon. E cada um destes códons vai representar um aminoácido. Então ali eu coloquei que o GG, por exemplo, é o códon 1, e esse códon 1 vai representar o aminoácido 1 da nossa proteína. Isso é um exemplo hipotético. Depois eu tenho uma segunda sequência de 3 nucleotídeos, U. É um outro códon, que eu estou chamando de 2. E este códon vai representar o segundo aminoácido da minha proteína. O ribossomo vai adiante, ele vai ler GGC. Esse conjunto de 3 nucleotídeos é um terceiro códon e que vai representar um terceiro aminoácido. Depois o ribossomo vai ler UCA. É um quarto códon que naturalmente vai representar um quarto aminoácido. Só que daí o ribossomo se acoplou ao RNA mensageiro, ele vai lendo esses nucleotídeos de 3 em 3. E aí, por exemplo, ele leu UGG, é o códon 1. Ok, identificou que tem um aminoácido ali. E quem é que vai trazer esse aminoácido até o ribossomo? O RNA transportador. O RNA transportador, ele carrega o aminoácido, até o ribossomo durante essa etapa de tradução. Lembra que o papel do RNA transportador é simplesmente transportar os aminoácidos. Só que existe um código para o ribossomo conseguir saber quem são esses aminoácidos, né? Como é que ele sabe que ele tem que introduzir uma metionina, uma lisina, uma prolina, um triptofano da vida? Aí existe o conceito que nós chamamos de código genético. E aí quando nós falamos então neste código genético,
ele vai ser apresentado para ti muitas vezes na prova assim. Não quero que tu te assuste. É o tipo de coisa que tu não precisa decorar, pelo amor de Deus. Todas essas informações vão ser passadas para ti. Aqui tu tem 64 combinações possíveis dos nucleotídeos 3 a 3. E cada sequência representa um aminoácido. Por exemplo, se a gente pegar no canto superior esquerdo lá, a sequência UUU representa uma fenilalanina. A sequência UUC representa uma fenilalanina. A sequência UUA representa uma leucina e assim por diante. O único detalhe é que tu vai trabalhar com essa tabela sempre a partir do RNA mensageiro. Se a prova te der o RNA mensageiro, é só tu olhar direto. Se ela te der uma fita de DNA, tu vai pegar aquela fita e vai fazer a transcrição dela, formando o RNA mensageiro. E aí sim tu vai usar a tabela. Porque a prova pode te perguntar a sequência de aminoácidos que vai compor aí uma proteína. Tá? Chama atenção para aquele códon que está em azul. O códon em azul é o códon AUG, que representa uma metionina. Ele é o códon de início. A síntese de proteínas, a tradução realmente, só inicia quando o ribossomo reconhecer o primeiro AUG no RNA mensageiro. E assim como tem um ponto de início, tem um ponto de encerramento. E esse ponto de encerramento são aqueles códons que estão em vermelho ali. UAA, UAG, UGA são os códons de terminação. Quando o ribossomo reconhecer um desses códons, ele encerra a elaboração da proteína. Ele se desliga do RNA mensageiro e a síntese proteica para por ali. Tá bem? Tranquilo? E aí tem 3 conceitos importantes para a gente lembrar do código genético. Esse código genético ele é dito universal, porque todos os seres vivos utilizam ele da mesma forma, tá? Não importa se é uma bactéria, se é um protozoário, se é uma alga, uma planta, um animal, não importa. Todos eles trabalham esse código genético da mesma forma. Ele é dito degenerado. E degenerado por quê? Um aminoácido pode ser representado por mais de um códon. Como assim, Fernando? Olha só, vou voltar aqui na nossa tabela. Observa aqui, bem à direita, arginina. O códon CGU, o códon CGC, o códon CGA, o códon CGG, o códon AGA, o códon AGG. Esses 6 códons representam o mesmo aminoácido. Então, por isso ele é dito degenerado, porque um aminoácido pode ter mais de um códon. Só tem 2 exceções, que é a metionina e o triptofano, tá? Mas são as exceções. E esse código genético ele é dito também não ambíguo. Por que não ambíguo? Porque um códon sempre vai representar o mesmo aminoácido. Por exemplo, o códon UCA é uma serina e sempre vai ser serina. Não depende da situação, esse UCA pode agora ser serina, depois pode ser metionina, depois pode ser uma glutamina. Não, o CA vai ser sempre serina, a UG vai ser sempre metionina. Então, por isso, ele é dito não ambíguo, porque um códon sempre vai representar o mesmo aminoácido. E aí eu só peço cuidado nas questões de engenharia genética. Quando a gente fala em manipulação genética, os caras costumam colocar nas afirmativas, nas alternativas, que numa transgenia ou numa modificação genética se altera o código genético negativo. Nunca aceita isso. Não se altera código genético. O que se altera é o DNA do organismo, mas não o código genético. Beleza? Bom, então aqui a gente revisou um pouquinho, de forma rápida, esse processo de síntese proteica. Dá uma boa lida no nosso material, aplica nos exercícios que tu vai ver o quanto é importante para a nossa prova da URGS. E qualquer dúvida deste módulo, eu estou à tua disposição. Tá bem? Obrigado pela tua atenção, espero ter te ajudado a relembrar um pouquinho a respeito dos conceitos da biologia molecular. Te espero no nosso próximo módulo para falar um pouquinho de ciclo celular, tá bom? Tchau, tchau e um ótimo estudo!